boa noite. Vou pedir para vocês me sinalizarem se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem. É com muito orgulho que eu começo essa live hoje, é com o coração palpitando de alegria, com o ventre também cheio de emoção. É um momento que a gente vem aguardando com todo o coração. E eu estou muito honrada hoje de poder compartilhar esse momento que antes da gente começar já inspira, já emociona, já enche os olhos de lágrimas, porque é um assunto que tem vários despertar. É um assunto que dói, mas é um assunto também transformador. Porque falar de morte é falar da vida. Então tem essas duas forças, desses dois polos. E para poder falar comigo, não sei se ela já me chamou. Deixa eu ver, que eu fico emocionada, não enxergo nada. Eu gostaria de trazer aqui uma pessoa que eu admiro demais, que tem a prece em forma de palavras, que traz dentro do coração essa visão sistêmica, né? Essa beleza que é as constelações familiares. Dani Silvares, que é uma que vai trazer pra gente essa ordem sistêmica maravilhosa nessa visão. Oh, meu amor. Eu já vou chegar chorando. Eu também Vai já tô deixar. chorando. Eu também já tô chorando, então a gente vai chorar juntas hoje. Não vai ter outro jeito, vai ter muito choro nosso e o choro de todas as pessoas que estiverem aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma live em forma de oração. É uma live em forma de oração hoje. Eu queria deixar aqui meu agradecimento de você ter aceitado falar de um tema tão forte, né? Tão assim, como eu estava dizendo aqui, que fala da morte, mas também fala da vida. É um tema difícil, mas é um tema tão bonito, tão bonito. Eu não podia pedir para mais ninguém participar desse momento comigo, senão você. Então, para a gente chegar, eu vou chegar, já que a gente está falando em oração, a gente vai trazer isso para uma condução de oração. Já vou passar a palavra para você. Antes eu vou pedir para que vocês que estiverem aí se achegarem com o coração aberto. Para isso eu vou pedir que vocês entrem em sintonia com esse momento. Que vocês possam entrar num lugar confortável, tanto para a alma quanto... Pedir para que vocês fechem os olhos por um instante, só por um instante. E que ao fechar os olhos, vocês se coloquem com os corações abertos para receber toda essa vibração que a gente vai trazer aqui. Eu vou pedir a permissão para o nosso divino, para o nosso sagrado. Vou pedir permissão para os nossos mestres, para os nossos guias que nos ancoram, que nos protegem. Pedir a permissão etérea e divina para a gente falar de um assunto que perpassa completamente só o físico. Pedir permissão para os nossos guias e protetores. Também pedir permissão para os nossos ancestrais.
para que todos eles estejam aqui, formando um círculo dourado bonito, contendo todos aqueles que já foram, todos que estão e todos que virão. Que você possa deixar da sua família sagrada, da sua ordem sagrada, aqui com você. E à sua frente, você enxerga sua mãe. Ao lado da sua mãe, você enxerga o seu pai. Atrás dos seus pais, você vislumbra os seus avós, os pais dos seus pais. Atrás dos seus avós maternos e paternos, você vê os seus bisavós. E atrás dos seus bisavós, os seus tatos. E até os seus olhos não mais conseguirem enxergar nem o início e nem o fim desse círculo de luz. Você olha para tudo isso. Olhe com carinho, com respeito, com gratidão para todos esses seres que saíram de suas terras, que saíram de suas famílias de origem, que padeceram, que amaram, que sofreram, que tiveram filhos e também perderam filhos, que viveram tantas histórias com tanta beleza, com tanta dedicação, para que você estivesse aqui agora, para que você pudesse estar aqui nesse instante. Faça uma reverência, sabendo que a sua história começou há muito tempo atrás e que ela não tem fim, porque ela permanece. Você reverencia tudo isso dentro do seu coração, trazendo essa imagem bonita de todos eles. Pede a bênção. Família da qual eu pertenço, eu peço para que vocês me abençoem agora, para que eu possa seguir o destino que a mim foi confiado. Eu pertenço a você, Sagrada Família, e por isso, com o coração aberto, eu peço para que vocês me abençoem, para que eu possa ir e viver a minha história. E assim você sente dentro do seu coração, cada um deles, abençoando a sua existência. E como no impulso divino e de vida, você se vira, deixando toda essa história atrás, te impulsionando para frente. E agora você olha para frente. Olha para tudo que você está construindo. Seus filhos vivos na terra, seus filhos vivos no céu, seu companheiro do seu lado, companheira, ou quem você deseja um dia estar com você, seus projetos, seus trabalhos, sua casa. Abençoa você, tudo que você está olhando. Porque é a sua hora de abençoar. E assim, você congela essa imagem. Toma uma respiração profunda. E volta para cá. Pode abrir os olhos. E voltando lentamente. E agora a gente está na mesma sintonia, no mesmo lugar. Dani. Ai, que delícia. Que presente começar esse papo, né? Com essa sensação, essa força. E eu tô tão honrada de estar aqui. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite e estar aqui para falar desse assunto, né? Que a gente vê essa teia
divina, esse filho que eu tenho visto aí, várias mulheres que nos acompanham, né, aqui nesse lugar, buscando mais significado, perder ou deixar ir precocemente um filho é das missões que uma mulher pode viver, né, Dani? Exato. Eu tô aqui hoje, né? Para quem não me conhece, eu atuo como psicóloga, como terapeuta da criança interior, como consteladora, mas muito forte como mãe e como mãe de um anjo também, né? Então esse tema é um tema assim que me atravessa a alma profundamente. E embora eu trabalhe com mães há bastante tempo e atendido muitas mães enlutadas, né? Vivenciar essa dor me fez enxergar algo que eu nunca tinha visto. Uma dor tão silenciada, um luto tão invisível. E quando você falou no começo, né, dessa dor, da ancestralidade de muitas mulheres, eu tenho uma filha, né, eu e o João, nós temos uma filha de 5 anos, a Cecília, e há 2 anos eu engravidei novamente e perdi, com 8 semanas. E eu lembro da dor, Dani, e quem tá aqui, de chorar uma dor e ter uma clareza de que aquela dor e aquele choro eram de muitas mulheres. Uma dor no corpo, uma dor na alma. Era como se eu conseguisse olhar de fora e sentisse assim: esse choro não é só meu, essa dor não é só minha. Quando a gente fala, né, acho que de forma geral, de dor, de luto, a gente lida muito mal com isso, a gente não lida. A gente quer acelerar os processos para não sentir dor, a gente anestesia. Enfim, a gente vai criando muitos artifícios para não sentir a dor. Mas o que você traz é tão bonito, né? Que falar da morte é falar da vida também. E eu estava ali agora no quarto, um pouco antes da gente começar, 1 hora antes, eu fui lá ficar sozinha. E eu comecei, me lembrei de uma cena, e aí a Cecília entrou bem na hora, e meu marido, eu estava assim, inchada de tanto chorar, né? Que eu me lembrei quando eu perdi o Joaquim, e eu quis morrer junto com ele, né? Quis morrer. Acho que quem está aqui com a gente talvez tenha sentido isso, assim, um desejo de desaparecer, sabe? E eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia levantar do sofá. E aí eu me lembrei que a Cécia, ela tinha 3 anos e meio. Ela chegou bem pertinho de mim e falou assim: mamãe, a gente nunca mais vai brincar como antes? E ali eu decidi viver, sabe? E ali eu decidi que eu ia lidar com essa dor, mas que eu não precisava ir embora com ele, né? Que eu precisava seguir. A minha escolha foi em ficar, em seguir. Então, muitas mulheres, muitas mães, acho que parte de nós morre, vai embora com eles, né? Parte de nós vai. Mas a gente precisa olhar para esse filho e ser constelador e conhecer esses princípios tão lindos. Me ajudou muito a entender e a sentir no meu coração que essa vida, ela vale tanto, a vida dele vale tanto quanto a vida da Cecília, por exemplo, que está aqui com a gente. Bert fala que todo destino é válido. Então não importa se aquela vida ficou 1 semana, 1 mês, 6 meses, não importa quanto tempo. Ela é uma vida e ela tem o mesmo valor, o mesmo valor. Então, não dá visibilidade a essas mulheres, a essas dores, a essas crianças, é assim, é de uma crueldade, né? E de um sofrimento, porque a gente pode aprender a lidar com a dor. Hoje eu continuo sentindo, mas não é de um lugar de sofrimento, é de um lugar muitas vezes de alegria.
mas a gente precisa olhar para esses filhos, olhar para esses bebês, né? Tô vendo aqui várias pessoas escrevendo e esses bebês, eles estão com a gente, né? E para uma mãe, um filho nunca morre. Tá aqui, né? Eles estão aqui. Então eu sinto que muitas vezes a gente espera a validação do outro para essa nossa dor. E nem sempre essa validação vem, né, Dani? Os profissionais não estão preparados para lidar com isso. Eu via do meu ginecologista, ele falava assim: Nossa, Dani, mas não tá normal isso que você tá sentindo. Porque é super comum perder, uma mulher a cada 5 perdem. Eu quero chorar com essa frase. Não, a minha sorte é que eu, assim, com muito autoconhecimento e muito bem resolvido em muitas coisas, eu falava assim para ele: é comum só se for para você que está acostumada a ver um monte de mulher perder. É o primeiro filho que eu perco. Não é comum e não é normal. E não é você que vai me dizer que é normal isso. Então eu falava, né? Mas quantas mulheres não se permitem chorar e sofrer aquela dor por se sentirem inadequadas, por sentirem que tem alguma coisa errada, né? Então, eu me lembro de uma mãe, Dani, num workshop que eu conduzi da criança interior, e aquele workshop a gente trabalhou muito perda gestacional. Assim, quase todas as mulheres do grupo, e não era o foco do trabalho, mas cada grupo, né? Grupos, enfim, o grupo é maravilhoso. Vem o que E precisa grupos de vir. mulheres, né? Com essas possibilidades. Maravilhoso. Quantas mulheres, quantas de nós, né? Eu também tive uma perda gestacional. Sabe? Vivenciar nos coloca em outro lugar também, né? Eu acho que a gente pode sempre ser empático com a dor do outro, mas eu acho que viver essa dor, ela nos coloca numa outra condição também, né? E eu lembro dessa mãe de chorar uma dor de ter perdido um filho há quase 30 anos. 30. E ela dizia assim: Eu não me despedi do meu bebê. Não me permitiram me despedir do meu bebê. Essa é a grande luta, né? Essa é por isso que a gente começa a falar tanto desses assuntos, além de ter que além da gente possibilitar que tudo isso saia e transmuta e passe de um lugar não do invisível para o visível aos olhos do mundo. A gente primeiro entende que esse filho nasce na mãe antes dele nascer para o mundo. E como ele nasce na mãe antes de nascer para o mundo, independente do que essa mulher vai viver, ela vai carregar essa mulher, esse homem, esses pais, essa família, eles carregam esse filho durante toda a existência. Mesmo que a gente não consiga conceber ainda, os nossos olhos, Dani, eu fico pensando, não tem capacidade ainda, de vislumbrar essa eternidade, de mergulhar e dar realmente vazão para essa sensação que é eterna, que não necessariamente a gente consegue explicar, mas a gente é capaz de sentir esse amor pela eternidade, esse elo pela eternidade, esse vínculo pela eternidade. Então, ter pressa para viver essa despedida ou achar que não viver essa despedida anula tudo que você vai construir ou já construiu com esse bebê, é simplesmente entrar numa negação para depois, daqui a pouco, acordar de que esse filho nunca vai sair de dentro de você. Então, atravessar com essas mulheres hoje, para que elas possam, independente, gente, da gente ainda não ter lá fora um sistema de saúde tão composto e tão redondo para nos auxiliar com esse atravessar dessa ponte. Nós precisamos validar, Dani, nelas, em nós, a existência dessa criança, né? Exato. Então, é tão bonito quando você fala assim, um filho morto, um filho que viveu 8 semanas, que viveu 33, que viveu 20.
que viveu independente do tempo, ele tem o mesmo valor do que um filho que continua nesse lugar do nosso lado. E como é que vocês escutam isso, mulheres? Olha que beleza que é escutar isso, porque tudo que a gente, o que pregam e o que a gente acredita que a gente precisa viver é deixar para trás. Não se superam, filho morto. Não. E você sabe que muitas pessoas perguntam, né? Assim, às vezes escondem dos filhos, não assumem isso, às vezes fica só pro casal. E os filhos sabem, meus amores, quem tá aqui, né, com filhos e passou por um processo de perda, os filhos sabem. Sabe? E os filhos que vão chegar, eles se conectam, né? Isso tem vários desdobramentos, essa exclusão. Quando a gente não dá lugar para esse filho, a gente exclui. E em todas as constelações até hoje que eu acompanhei de abortos, sejam espontâneos ou abortos provocados, tudo que aquela criança precisa é ser vista, é ser incluída, é só isso. E o que a mãe E a sé... e o que as Hã? pessoas também precisam é que essa criança também seja incluída. Não Exatamente, só né? sai da ordem da criança que não está incluída, como sai da ordem todas as pessoas ao redor. Todas. Saber que ali tem uma criança que ou veio primeiro, ou veio depois, ou tá intermediária, né? Mas tem um espaço. Eu me lembrei de um casal que eu atendi há alguns anos. Eles estavam num processo de separação e eles queriam trabalhar em casal. E eu vi que tinham questões que a gente precisava trabalhar separado primeiro. Eles eram de fora, então eles iam para cá. E eu comecei a fazer um processo com cada um. E eu fiz um exercício com a mãe primeiro, pedi para ela se levantar e coloquei uma almofada para representar o marido, uma almofada para representá-la e uma almofada para representar a filha deles, uma filha de 20 anos que eles tinham, né? Tem. E eu senti um buraco, eu senti um espaço ali antes da filha. E eu disse para ela, eu falei, eu tô sentindo aqui um espaço. Você engravidou antes dela? Você teve um outro filho antes? E ela caiu no choro. Caiu no choro e ela disse: o médico nunca confirmou, mas eu sempre senti que aquela vez que a minha menstruação atrasou e depois eu tive um sangramento, era um filho. E o médico disse que era comum isso acontecer, e ela não legitimou a sua percepção, né, a sua sabedoria ali sagrada. E ela disse que durante um ano ela sonhava com um menino. Vinha um menino no sonho, um bebê, era um menino. E quando ela engravidou e descobriu que era uma menina, ela falou: Ué, que estranho. Eu sempre sonho com um menino. A Agora eu engravidei de uma. Dena, né? Onde ele está. E aí, aquilo, ela falou: Dani, é o meu menino. É o meu filho. Assim, muito emocionada, muito tocada. E aí a gente acabou a sessão e eu pedi para ela se eu poderia chamar o marido e compartilhar com ele o que a gente tinha visto juntas, né? E ela concordou. E aí quando o marido entrou, ele era um CEO super intelectualizado, todo lógico, né? E aí eu disse para ele, fulano, nós fizemos um exercício aqui. Aliás, nem falei isso, eu falei, fulano, vocês tiveram sim um filho antes dela. Ele caiu num choro profundo também. Eu não sei nem explicar o que tinha acontecido. Né? Que assim, existe, tem um lugar dentro de nós. É que muitas vezes a gente está tão desconectado, a gente desacredita tanto do que a gente sente, do que a gente percebe, e às vezes quando alguém vem e fala algo, é como se, opa, está aqui. Né? É como se colocasse a luz em algo que a pessoa já acessou, já percebeu. E como trazer isso, Dani? Como trazer assim esse filho que não está entre nós para um pertencimento desse núcleo? Como trazer esse filho? Primeira coisa, cabe a nós como pais, né? Pai e mãe, enxergar essa criança. Enxergar, acolher, chorar essa dor.
chorar essa saudade, todo o luto que não foi vivido lá atrás. E trazer essa história, sabe, Dani? Tem tantas formas de incluir, contar a história, contar para essa filha que ela não é única, porque certamente ela já deve ter, né, trazido várias situações E é tão e bonito quando várias eles sabem, né? sensações. Quando essas crianças sabem. Eu lembro quando eu contei para os meus filhos que eu tinha tido um filho antes. E que hoje, hoje, quando eu falo eu amo vocês, mamãe, quem que a mamãe mais ama? Eles falam eu, a Ayla e o bebê, e o Gabriel, que a gente chama hoje, que eu não Uhum. sabia o sexo, que tá no céu. Então eu percebi neles uma tranquilidade ao saber. Sim, Eu e percebi. as crianças incluem, né? As crianças, elas não excluem. Nós adultos excluímos. As crianças, às vezes os pais ficam com medo do filho, como é que o filho vai lidar, como a criança vai reagir, muito melhor do que nós adultos. Inclusive, eles ajudam, nos ajudam nesse processo. A Cécia, semana passada, estava falando, ela fala muito do irmão, e a semana passada ela estava pé da vida, porque ela ficava assim, ah, mas se o Joaquim tivesse aqui, eu tinha tanta coisa para ensinar para ele. Nossa, mas tanta coisa que eu meio que saco, por que que ele não tá aqui, né? Assim. Então Adoro. é muito vivo nos filhos, nas crianças. Eles sentem, eles dão um lugar. E é bonito ver isso, né? Quanto mais a gente nega, mais eu percebo assim, nesse trabalho também, nessa condição. Por isso que foi tão importante a gente começar a falar muito desse tema cada dia mais, porque eu percebo que quando os pais se dispõem a trazer e dar um lugar na vida deles eternamente para essas crianças que se vão, é como se uma paz se instaurasse. É ao menos não ter que nadar ou navegar contra a correnteza. É sentir paz em deixar essa criança pertencer. Tem sido nos ensinado, né? Eu ainda recebo tantas mulheres assim, Dani, infelizmente, que não tiveram a possibilidade de se despedir, ao menos que rapidamente, do filho morto, que não tiveram a oportunidade de passar um tempo com essas crianças ou decorar o rostinho deles, né? Quantas aí perdem as 39, 36, 38, 23. Crianças prontas, assim, crianças que infelizmente saem e não têm uma despedida digna e um vínculo, um contato com aquela mãe, porque é a única mãe que eles têm também. A gente tem que lembrar da história deles, né? Então, precisamos trazer isso para um lugar saudável em que vocês, mulheres, nós, mulheres, possamos reconhecer os nossos filhos, termos tempo com eles e decorar totalmente esse semblante e trazer para a simbologia das fotos, das lembranças e dessas memórias construídas, mesmo que nesse lugar do fugaz, né, do rápido, porque essas imagens, esses momentos vão ficar, vão perdurar pela eternidade. Então, Sim. trazer, mesmo que você não tenha visto seu filho, poder trazê-lo agora, mesmo que já tenha passado algum tempo, agora, para dentro da sua família, para dentro da sua casa, é o que a gente está aqui te, te trazendo, né, Dani? É essa Sim. possibilidade, mesmo para quem não viveu esse momento. Uma coisa que eu fiz foi fazer uma pintura em aquarela da nossa família, né? Como eu estava só de 8 semanas, também não sabia o sexo, mas eu senti que era o Joaquim, e para mim isso basta. Então, às vezes, algumas vezes perguntam: você fez exame? Como que você. Eu não consegui fazer. E eu falo: não preciso de exame para confirmar o meu filho. Eu me silenciei e eu senti que era o Joaquim. Isso me basta, né? E eu pedi para uma artista pintar uma aquarela. Então, ela pintou o João, eu, a Cécia no meu colo, e entre nós um vaso com sementinha, sabe? Uma árvore crescendo ali e um passarinho na
na ponta. Então, é um quadro da nossa família. Para mim, aquele é o retrato da minha família. E Nós estamos retratados. que tamanho, Tem um símbolo. que você, Hã? que você sente quando você olha a família retratada? O que você sente? Nossa, Tá tudo aqui, tá tá tudo aqui, tá completo, né? E os nossos filhos sentem tanto, a gente quer evitar. Eu já compartilhei várias vezes quando, né, eu perdi o Joaquim, a Cecília na mesma noite começou a acordar a noite toda. Muito, ela ficava horas acordada. Eu sabia, obviamente, que tinha ligação e levei isso para constelar com uma amiga minha. E quando ela colocou os bonequinhos, a Cecília olhava para o bebê e eu e meu marido de costas. E aí, assim, aquela sensação de assim, ok, papai e mamãe, se vocês não olham, eu olho. Eu dou um lugar para meu irmão. Dani do céu, que forte, sabe? Porque era um processo assim de achar que eu não ia dar conta de lidar com aquela dor. E aí eu precisei olhar e falar: isso não é da minha filha, isso é meu. Vai sentir a dor como irmã, né? Que é a responsabilidade dela, que é o que compete a ela. A minha é como mãe, a do João é como pai. E isso eu tive que respirar fundo e dizer: eu preciso lidar com isso. Eu preciso olhar para isso. E aí eu mergulhei muito fundo. E depois de um tempo ela começou a ter escapes de xixi, voltar a fazer xixi na calça, assim. Ela já era desfraldada há um ano, um desfraude super tranquilo, que não tive um pingo de trabalho. E ela simplesmente vazava o xixi várias vezes ao dia. E eu também sabia que tinha alguma coisa a ver, mas eu ainda não sentia no meu coração como trabalhar isso, né? E um dia a gente estava brincando no chão, sentadas. Eu olhei para ela, eu vi que ela estava com vontade. E aí me veio assim na minha frente, aqui, ó, a imagem de um bebê. Me veio na hora assim, quem não segura xixi é um bebê. E aí eu olhei para ela e falei: filha, você não precisa mais ser um bebê para a mamãe. A mamãe dá conta de lidar com a falta desse bebê. Pode crescer. Pode voltar para o seu lugar. Ela levantou, Dani, foi, fez o xixi, se enxugou, lavou as mãozinhas e voltou a brincar. E não teve mais escape de xixi. olha que beleza. Então, É, olha assim, olha o amor dessas crianças. por isso que eu trago isso, Dani, para esse lugar da ordem, de uma não ordem, muitas vezes, desse lugar de que é tão sentido, tá tudo tão ali pronto, que a gente, se a gente deixar, as coisas todas se encaixam com uma naturalidade humana e ao mesmo tempo espiritual, porque antes de qualquer coisa, Cecília sabia. As crianças sabem, e antes de qualquer coisa, essas crianças elas estão. Então, todo o processo de retirada é um processo que não é natural. Então, antes de esperar que esse reconhecimento venha de qualquer pessoa lá fora, é importante que você tome isso para você. Você que está escutando, você que está. Nós que estamos nesse processo do feminino, de ser ponte entre céu e terra, né? Então, trazer essa verdade para dentro da sua alma e falar disso 30 anos depois é simplesmente dar lugar para essa pessoa, para essa figura, para essa imagem que é a mais importante da sua vida. Nós estamos falando de filhos. Quanto tempo dura um filho? A existência desse filho aqui na Terra nós não sabemos, mas a existência dele, na sua história, é eterna. Totalmente até o último dia da sua vida e depois. Então, E eu acho. Pode falar, Dani. pode falar. Eu quero dizer assim que as pessoas têm uma pressa nesse processo também, mesmo quando elas entendem que ok é um luto, tem uma pressa
e que eu tô há 2 anos vivendo esse processo. Eu não sei há quanto tempo você passou, né, pela perda do seu bebê, Tem mas eu tô há 2 anos. 8 anos e meio, já tem um tempo, foi minha primeira gestação. Mas eu sinto ela ainda. Eu sinto ela ainda. Eu sou capaz de sentir todas as sensações do desespero, de ver aqueles filhos indo embora, aquele filho indo embora, de saber que eu estava me despedindo dele, de me aprofundar na espiritualidade depois dessa perda. De, o nosso buraco, Dani, é a nossa missão. O nosso buraco é a nossa missão. E depois que esse bebê, que eu também intuí, que eu também me recolhi, eu também intuí quem. E eu pensava em outro nome, mas depois os meninos deram para ele, então eu deixei. Mas eu intuí esse filho e ele me mergulhou no processo da maternidade em todas as vertentes. Porque eu descobri que eu precisava antes de qualquer coisa, trazer esse filho com toda a minha força para dentro da minha história. E é tão interessante que depois eu fui descobrir histórias dos meus bisavós, histórias, quantos filhos a minha bisavó perdeu, vários. Então, é isso assim, tem algo ali na história que vem sempre buscar de nós essa ordem, né, Dani? Esse lugar de Sim. pertencimento. E isso é muito sagrado. Muito. Tá a serviço da vida, né? Do amor. Tá a serviço. Recebi uma mensagem aqui hoje, exatamente disso, né? Várias perdas no mesmo sistema familiar, É, várias dores, várias mulheres sofrendo caladas. Por isso que quando a gente vivencia essa história, ela nunca é só nossa. Ela não é só nossa. Eu também, veio à tona também abortos do meu sistema que eu desconhecia. Começa, surge. E uma vez eu atendi um caso de uma mãe que a filha tinha labirintite com 3 anos. Ela estava brincando, de repente ela caía. E ela veio constelar, era em grupo, ela veio constelar para saber. Já tinha feito vários exames em São Paulo e não sabia o que era. Assim, não resolvia o problema da criança. E quando eu coloquei um representante para a criança, essa criança ficou zonza e caiu no chão, não conseguia respirar. Ela começou a ter uma crise assim, como se estivesse sufocada. E a mãe paralisada, sem conseguir fazer nada. E eu coloquei alguém para representar algo excluído, que eu não sabia o que era, quem era. Imediatamente, este algo excluído se aproximou dessa criança. Essa criança se levantou. E aí, esta pessoa excluída estendeu a mão para a mãe, trazendo a mãe para perto da criança. E a mãe relatou, né, que ela ficava exatamente assim, paralisada diante da filha. Ela não sabia o que fazer. Era exatamente o que ela vivenciava. E ali eu fiz a inclusão, mesmo sem saber, ela não sabia dizer se tinha alguém excluído da família, quem poderia ser, não sabia de nada da história dela. Passou 2 semanas, ela me ligou para contar que num churrasco da família, que todo final de semana tinha churrasco e nunca na existência dela, Nada. umas loucuras, né, assim, que nunca ela tinha ficado sabendo dessas histórias. Todas as mulheres que estavam ali, as tias, a mãe, aí elas falaram da avó, perderam o primeiro bebê. Todas. Menos essa minha cliente, a filha nasceu, que era essa criança que não conseguia parar em pé. Que É bonito. tão, olha, eu fico até arrepiada de lembrar. É tão maravilhoso que assim, só por isso é que essa ordem perpassa todo a nossa necessidade fisiológica e às vezes até da saúde, de ter que colocar uma explicação lógica ou trazer isso para um viés.
de que a mulher vai superar, de que e isso é simplesmente negar a existência dessa rede, dessa teia, né? Então, tá vendo como a gente não consegue explicar todas as coisas de forma lógica? Muito menos quando a gente fala dos bebês que não estão aqui. Então, seria muito maravilhoso se a gente já começasse a entender que não tem para onde ir. Essa criança, ela, a partir do momento em que ela existe, na história dessa família, lá até chegar em você, na sua própria história, essa criança existe. Quer a gente, a sociedade, a forma, as maternidades, o sistema de saúde, queira, dê conta ou não. Então, o processo de aceitação, de viver, eu falo que não tem superação, mas tem reconstruir afetos. E a possibilidade da reconstrução de afetos vem desse lugar que a Dani está trazendo, dessa visão maravilhosa da constelação que ela traz, que essa criança já tem um lugar na história da sua vida, da sua família, da sua existência. E que é só entregar para ela esse lugar. Que a gente resolve, às vezes, o para frente e resolve o para trás também, muitas vezes. Não, não faz isso? A constante de trazer esse. Opa! Congelou? Oi, Dani, tá travando aqui pra mim. Travou aí pra você? Vamos ver. A gente tem que Voltou. ter muita paciência com a internet. E essa hora. Tem uma coisa aqui que eu queria dizer, que a Helena está colocando aqui, né? Que a gente é até induzida a esconder a gestação até 12 semanas para ter certeza que vinga, né? E aí, quantas mulheres têm que passar por isso sozinhas? Eu sempre pensei isso, né? Assim, antes de engravidar. Se eu engravidar, eu não vou esconder, porque, ok, se eu perder, eu vou ter que viver isso ainda em silêncio. Que eu engravidei, que eu perdi, né? Assim, então a gente está tão preocupado com o externo, com o que vão pensar, com o que vão achar, com essa sensação de fracasso que a gente experimenta, sim, né? De por que que aconteceu isso comigo? Será que eu tive culpa disso? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? E aí a gente não sabe lidar. E aí a gente fica sofrendo em silêncio. E quantas vezes, hoje eu fiz uma enquete lá no meu Telegram, todo mundo conhece alguém que passou por uma perda. Se não passou, conhece. É E muito. como a gente não sabe lidar, né, Dani? Eu senti muita solidão no meu processo com amigas próximas. Eu senti muita raiva, porque eu senti desamparo. E claro que depois eu entendi que, assim, é uma dificuldade mesmo, É nossa, de lidar com a dor. dificuldade demais, Dani, demais. Por isso que o nosso trabalho tem sido muito em informar as pessoas da área da saúde mesmo, porque a gente percebe que esse primeiro processo, esse inicinho, já é muito doloroso, já do ultrassom até o caminhar do parto, muitas vezes, ou dessa, muitas mulheres fazem curetagem, até a expulsão dessa criança é algo extremamente agressivo ainda para essa mulher. Nós precisamos mudar esse contexto, que é uma das missões que eu me engajo hoje, né? É mudar esse contexto. Então, ter esse ritual de despedida e sim, começar um ritual de despedida ali naquele momento e trazer esse ritual de despedida ao longo da história da vida, não é que isso faz com que não tenha dor, mas isso permite que você, ao menos, viva profundamente a existência desse filho. É só o que a gente quer. Que vocês, que nós todas possamos viver profundamente a vida dessa criança. Poder não só viver, mas celebrar. Celebrar em tempo, celebrar nesse seu núcleo, contar quantos filhos você tem, e deixar esse espaço que você não precisa tapar, porque esse buraco que
que muitas vezes é um buraco, ele vai viver ali na sua alma e tudo bem. Tudo bem, porque ele tem esse espaço garantido para ele. Você não precisa dividir nem fingir que ele não existe. Né? E se a gente não faz isso, né, Dani, a gente pode querer tapar esse buraco. E aí pode ser pesado para um próximo filho. E aí pode ser pesado para o filho que já tem, né? Ou para o parceiro. Porque tem uma dor, tem um vazio. E se a gente não nomeia isso, se a gente não cuida, não valida, a gente vai, de alguma forma, querer preencher esse vazio. Então é muito importante, né? É um processo. Tem isso é sensacional. Escuta, não tem que colocar nada no lugar, porque o que você coloca no lugar carrega algo que não é dele, Exatamente. não é? E como é que a gente pode negar, né? Eu vejo assim, olhando para mim, para minha história, e a história dessas mulheres que já passaram por mim também, quanta força. Eu sou outra pessoa depois do Joaquim, outra mulher, outra profissional, outra mãe, outro ser humano, né? Ele me fez ir para um lugar muito profundo em mim, me transformou mais ainda. Eu digo que a Cecília me trouxe a força da potência, né? A gestação dela foi maravilhosa, o parto dela foi lindíssimo, um parto natural. Eu tive um pós-parto lindo, conectada com ela, assim, foi tudo muito intenso, muito bonito. E com o Joaquim, eu tive que experimentar a força da minha vulnerabilidade, do meu não controle, né? Precisei fazer aspiração, porque eu tive uma gestação molar, então o médico me deu uma semana para expelir e eu não conseguia liberar o meu filho. Fazendo acupuntura, fazendo tudo, eu não liberava. Eu Mesmo não concordava com aquilo. ter que liberar um filho, né? Não concordava. Eu me lembro de uma cena no banheiro. Tinha feito já 2 sessões de acupuntura. E aí tava no banheiro assim, mentalizando que tudo bem, que poderia ir. E aí quando eu olhei, eu tava fazendo carinho na minha barriga, abraçando a minha barriga. E aí eu caí num choro assim, falei, não é verdade o que eu tô dizendo. Eu não quero que esse bebê vá embora, né? Então, enfim, tem tanta coisa, né? Assim, bonita, importante a gente falar sobre esse A gente vai tema. falar muitas vezes, né? A gente vai ter que fazer outras para poder trazer tudo, todas as histórias e todo esse trabalho mesmo, né? Hoje eu não falei de coisas teóricas demais do luto, porque a gente queria trazer isso em forma de oração. E é o pertencimento quando a gente fala em pertencer, essa teia divina, de todos que vieram antes, dos que estão, dos que serão. A gente fala, a gente abre uma caixinha que é para um lugar não visível. E é desse invisível que a gente está aqui para dizer que é onde você tem que se conectar com esse filho, você com o seu, eu com os meus, nós com os nossos filhos, que é de uma ordem que perpassa o que os olhos conseguem ver. Por isso que a poesia e a prece em forma de live hoje, eu vou trazer agora para você, Dani, o fechamento, né? Que você pediu 10 minutos aí para conduzir. Como a gente está falando em prece, é assim, é prece do início ao fim essa live hoje. Então, não sei se vai dar tempo de eu despedir, eu vou deixar aqui meu grande, assim, meninas, a Dani agora vai conduzir-nos a uma meditação, né, Dani? Para a gente Isso. poder sentir na alma o que que é, né? Sentir na alma. Então, gratidão por tudo, Dani. Muito obrigada você ter vindo, obrigada você ter se disposto a vir falar desse tema, sabe? Fico muito feliz, agradecida, do coração. Ah, obrigada, meus amores. Eu quero convidar vocês, então, assim, nesse clima, né, tão cheio de amor que a gente está aqui. Quero convidar vocês para a gente fazer uma meditação guiada. Quem está aqui com a gente,
Fechar os olhos mais um pouquinho. Se você que está aqui nos acompanhando e não passou por um processo de perda gestacional, de perda neonatal, eu peço que você também feche seus olhos e nos ajude a sustentar esse campo sagrado, vibrando amor para todas essas mães, todos esses pais, todos esses bebês. E quero convidar você, mãe, você, mulher, que precisou se despedir cedo demais do seu bebê. Que você imagine à sua frente esse bebê da forma como ele vier para você. Imagine o seu filho, a sua filha, diante dos seus olhos. E talvez agora você possa fazer aquilo que não foi permitido a você ser feito. Então olhe nos olhos dessa pequena criança e diga a ela: meu filho, minha filha, eu vejo você. Aqui no meu coração, você sempre terá o seu lugar. Talvez nesse momento você possa acolher esse bebê, abraçar esse bebê. E sentir o quanto ele existe para você, ele é real. Lembrando que todo destino é válido, que toda vida tem a sua importância. Eu vejo você. E aqui, no meu coração, você tem o seu lugar. Respire fundo. Sentindo a presença desse bebê, dessa criança. E veja se é possível se alegrar com essa vida. Não há despedidas, né? Quando damos um lugar no nosso coração. E assim, você se reconecta com algo que está aí em você. A gente não precisa excluir nada. Você não precisa que alguém valide a sua dor. Valide a sua criança. Só você precisa fazer isso. E sintam agora como esses bebês se alegram. Sintam, eu sinto daqui o calor. Eles só querem esse colo, esse espaço. E com essa sensação, esse calorzinho no coração, você vai abrindo seus olhos e sentindo quanta vida há aqui. Que essas crianças possam ter um lugar, possam ser dignas de terem um lugar na nossa família, no nosso coração. E a gente lida com a saudade, com o vazio, com a dor, com a raiva, com o que vier.
mas que a gente não exclua os nossos bebês nunca mais. Eles podem, eles precisam, eles merecem ter o seu lugar legitimado aqui. Ai, que amor. Esse lugar é deles. Sossega o coração, né, Dani? Obrigada, que presente divino. Então, sossega o seu coração, pai, mãe. Deixe seu filho na sua existência por todos os dias da sua vida. Não faça o ritmo contrário para se desfazer, se desvincular de algo que transmuta, que eterniza, né? Seu coração na saudade do seu filho, sossega seu coração nessa despedida. Bravo. Ah, voltou. E essa situação, sossega seu coração, é o que eu posso dizer agora. De tudo isso, fico em paz, fico muito em paz com todos os meus filhos, você em paz com todos os seus filhos. Né, Dani? É isso aí. Olha, cabe tudo, tudo. Quanto mais a gente se preenche do que pertence, né? Mais fortalecida a gente fica. A tristeza que a gente sente é quando a gente exclui, né? Fica esse vazio. Eu tô sentindo tanta alegria aqui. A tristeza que a gente sente é desse vazio mesmo. A tristeza que a gente sente é quando a gente não pode dar vazão a esse amor. Eu percebo que quando as mulheres podem dar vazão a esse amor, elas amam, elas simplesmente amam. E aí esse amor ele vai tomando um espaço que aconchega, que nutre e que mesmo que doa, tá tudo visível, tá tudo claro, tá tudo bem, assim, tá tudo dentro da ordem, né? Então, que a gente possa fazer mais rituais, né, Dani? Que possamos ver e trazer os rituais, porque através dos rituais vocês se aproximam também dos seus filhos. Então, coloquem o seu coração para enxergar além do que os seus olhos conseguem ver. Então leva isso, traz os rituais para dentro da sua família, as orações, os vislumbres, o espaço dedicado a essas crianças, né? Então nós estamos encerrando agora, eu vou deixar essa live salva. Muito obrigada, Dani. Eu vou te convidar outras vezes. Você pode me convidar também para a gente. Ai, eu vou amar. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Obrigada a todas presentes aqui. Bom demais, viu? obrigada a todos vocês também que estiveram aqui. Obrigada, Dani. Eu fico muito feliz de ter essa partilha com você, tá bom? Eu vou depois dar uma lida, mandar as mensagens e compartilhar as mensagens com você. A gente responde algumas, se possível, tá? Muito obrigada. Tá bom, meu amor. Obrigada. Beijo, gente. Até mais. Você encerra que eu encerro depois de você. Ah, então tá bom. Dá nem vontade de ir embora. Quero ficar aqui pra Né? sempre. Beijo. Tchau. Obrigada, pessoal. Eu vou encerrar, vou deixar essa live salva para a gente poder ver, compartilhar e trazer tudo para o lugar adequado, para o lugar, desse lugar do quentinho do coração mesmo. Agradeço a vocês todos que